Aí, quem for chegando depois, aí se perder onde que a gente parou, aí só assiste o vídeo, tá? Para dar continuidade. Aí, eu só vou mais uns minutinhos, tá, gente? Só para continuar. Vocês têm aula agora só 11, né? Só mais uns minutinhos aqui para a gente encerrar aqui essa parte. Tá, então, o que eu falei aqui, ó, sobre os termos, né? A N é o primeiro termo, A1 primeiro, a N é o último termo, A1 primeiro, N é quantos termos tem, né? Então, é N menos 1 vezes o R é a razão, né? Igual aqui naquele exemplo, a razão aqui, nesse exemplo aqui, ó, foi 2. Tá? Então, é dessa maneira. Essa fórmula, gente, usa demais, tá? Tudo que a gente for fazer precisa dessa fórmula aqui, ó. Então, ficar atento que a gente precisa aprender essa fórmula aí. Então, vamos começar com os exemplos aí, ó, sobre esse conteúdo. O primeiro exemplo tá assim, ó. Escreva os 5 primeiros termos da PA de primeiro termo menos 4 e razão 5. Esse daqui, gente, não precisa de fórmula, tá? Por quê? Porque é coisa simples, ele quer só 5 números. Você vai ficar fazendo fórmula para isso? Não. Ele quer 5 números. Eu até coloquei aqui 5 risquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele quer que escreva todos os 5. Então, para esse, não usaremos fórmula. Aí ele falou que o primeiro termo aí, ó, é menos 4. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, ó, nesse primeiro risquinho aqui, ó, menos 4, né? A razão é 5. Então, a gente vai estar somando aí, ó, de 5 em 5. Quem quiser acompanhar, gente, o exemplo aí tá na página 17, é o número 3, tá? Aí a gente vai somar de 5 em 5. Então, esse próximo número aqui, ó, eu vou escrever esse aqui, mas não precisa escrever, só para vocês entenderem. É menos 4 mais 5. Ou seja, 5 menos 4 é 1. Depois, o próximo, eu vou somar mais 5 de novo, porque a razão é 5, né? Então, aqui, ó, vai continuar aqui, ó. Então, ó, 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 5 vai dar 16. Pronto, tá aí, ó. Os 5 primeiros termos da PA, onde o primeiro termo é menos 4 e a razão é 5. Tá? Então, uma das questões que pode aparecer é dessa maneira. Segundo exemplo. Esse segundo exemplo aí, se eu não me engano, tá aí também. Deixa eu ver, acho que tá na outra página. Deixa eu só confirmar aqui que vocês acompanhando. Tá na página 18. Tá? É o exemplo 5. Obtenha o 9º termo da PA, cujo primeiro termo é 21 e a razão é 3. Então, nesse caso aqui, ele quer o 9º termo. Se você quiser colocar 9 risquinhos, escrever o primeiro e somando de 3 em 3, igual eu fiz nesse exemplo aqui, pode. Porém, eu vou usar a fórmula nesse, tá? Porque, às vezes, esse aqui ele pediu o 9º termo, é um termo pequeno. Mas se ele tivesse pedido o 20º termo, né? Um termo bem maior, né? Aí seria mais difícil. Então, para esse caso aqui, a gente vai usar a fórmula que eu passei aqui agorinha para vocês, ó. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos ver o que a gente tem de informação. Ele quer o 9º termo. Você lembra que aqui ele queria o 5º termo? Eu pus 5 risquinhos. Quer dizer, o N aqui, ó, era 5. Agora, nesse aqui, ele quer o 9º termo. Então, o N aqui, ó, vai ser 9. Então, obtenha o 9º termo. Então, eu quero saber qual que é esse último termo aqui, ó, o 9º termo. Então, vai ser o A9, que ele está querendo saber. O primeiro termo, ele falou que é 21. E a razão, ele falou que é 3. Então, a gente vai fazer essa questão aqui, né? A fórmula, né? A fórmula tem que, né? É sempre a mesma, né? Então, eu vou pegar aqui até outra folhinha para a gente resolver essa questão aí, ó. Então, vai ficar aqui, ó. A N, a fórmula, é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Aí, por essa informação aqui, ó, o AN é o que ele quer saber, que no caso o N é 9, né? Então, ele quer saber quanto que é o A9. O A1 é 21, mais o N, né? Ele quer saber o 9º termo. Então, o N é 9. 9 menos 1 vezes a razão. Nesse caso aqui, a razão é 3. Aí, quando vocês for fazer essa continha, é uma continha fácil. Mas o que vocês têm que ficar atentos? Parênteses primeiro, depois multiplicação. Por último, você faz essa continha de adição, tá?
Porque aí você não erra. Tem gente que soma aqui primeiro, faz tudo certinho, aí soma primeiro, erra tudo. Tá? Então, aqui só finalizando a conta, vai ficar 21 mais. Aí, 9 menos 1 é 8. 8 vezes 3, tá? Aí, tem que fazer a multiplicação primeiro. Então, vai ser 21 mais 3 vezes 8, 24. Aí, você vai só somar 21 mais 24, pronto, você tem sua resposta, que vai ser 45. Novamente, eu quero saber só o nono termo. Se você quiser escrever todos até chegar no nono termo 45, pode também, que é igual eu fiz aqui nesse primeiro exemplo. Porém, é bom começar a aprender usando a fórmula, porque igual o vestibular não vai ser número pequenininho, igual o nono termo só, não vai ser, né? E também, muitas questões que a gente passa é mais de vestibular, então vai acostumando a usar a fórmula, tá? Mais um exemplo aí, ó. Próximo exemplo, eu vou explicar o exemplo 6. Então, no exemplo 6 está assim, ó. Qual é a razão da PA? Então, aqui novamente, ó. Qual a razão da PA, cujo primeiro termo? Então, a gente já sabe, ó. Ele está perguntando a razão e falou que o primeiro termo é 16. Então, A1 é 16. E o 11º termo, ó, o A11, tá vendo que aqui, ó, na fórmula, gente, eu falei para vocês que esse número aqui, ó, é o termo que ele está procurando, né? Ou o último termo, né? Então, nesse caso aqui é o termo procurado, ó. Qual que é o 11º termo? E o 11º termo é 21. Então, ele falou que A11 é 21. Por essa informação, tá vendo, ó? A11, por essa informação, a gente tem um valor de N, tá? Então, ele não precisa falar que tem 11 termos. Por essa informação aqui, ó, você já sabe que ele tem 11 termos. Aí a mesma coisa, você vai usar a fórmula, ó. A N, de tanto você escrever a fórmula fazendo, você acaba decorando automaticamente. Então, a N vai ser A1 mais N menos 1 vezes a razão. Aí você vai substituir os valores, né? Aqui é A11, né? Vai ser igual. Quanto que é o A1? 16 mais o N, 11. 11 menos 1 vezes a razão é o que ele está perguntando. O A11, ele deu o valor. Olha aqui, ó, quanto que é o A11? 21. Então, vai ser 21 igual a 16, mais 11 menos 1 é 10. 10 é. Chegou nessa parte, quando ele estiver pedindo algum valor que esteja do lado de cá, olha o que você vai fazer, aquela troca simultânea, tá? A troca simultânea é quem está aqui no segundo membro passa para o primeiro e quem está no primeiro passa no segundo. Fica negativo, multiplica por menos 1, vira positivo de novo. Então, a gente já troca simultaneamente sem trocar o sinal, tá? Porque se multiplicar por menos 1, volta do mesmo jeito, então aqui a gente já ganha tempo. Aí, como eu quero saber o valor de R aqui, né? Eu vou passar o 16 para o lado de cá. Então, é 21 menos 16. Então, 10R aqui vai ser 5, né? Então, a razão... Opa, aqui. A razão vai ser 5 sobre 10, tá? Aí, no caso, gente, costuma deixar ou na forma simplificada ou em número decimal, que seria 5 dividido por 10, tá? Nesse exemplo aí, ele deixou na forma simplificada, né? Dividiu tudo por 5, que vai dar 1 meio, tá? Então, em vestibular, ou ele deixa 1 meio ou ele deixa 0,5. Costuma deixar em forma de fração mesmo, tá? Então, esse aí, gente, foi o exemplo 6. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vocês vão virar aí, ó, no exemplo da página anterior, da página 17. O exemplo 4. Deixei ele por último. Exemplo 4. Tá aqui, ó. Calcule o número real x de modo que a sequência seja uma PA. Nesse aqui, gente, nem tem como usar fórmula. Por quê? Porque fórmula é letra e aqui já tem letra, né? Já tem o x. Então, nesse caso aqui, a gente vai lembrar da regrinha de razão. A razão, para a gente descobrir, ó, qual que é a razão, a gente pega o segundo número menos o primeiro. Ah, é dessa maneira que a gente acha a razão. Eu expliquei no início da aula. Para mim descobrir a razão, eu pego, por exemplo, 3 menos 1, eu achei 2. 5 menos 3, eu achei 2, que é o mesmo valor. Então, nesse tipo de exemplo, a gente vai seguir essa lógica.
A gente vai pegar aqui, ó, o segundo número, tá vendo? Eles são separados entre vírgulas. O segundo número menos o primeiro vai ser igual, vai ser o mesmo valor da razão do terceiro número menos o segundo, tá? Então, quando aparecer nesse formato, o segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo. Então, dessa maneira aqui. Aí eu vou substituir, né? O segundo número é 3x menos 1. O primeiro, x mais 1. Terceiro, 2x mais 3. E o segundo, 3x menos 1, tá? Só esse menos aqui que você vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro do parênteses, tá? Tanto o de cá como o de cá. Então, esse aqui, como não tem sinal antes, a gente só elimina o parênteses e aqui eu troco. Os dois é positivo, vira negativo. De cá também, ó, esse é positivo e esse é negativo. Então, troca. Fica negativo e positivo. Aí organiza, né? X de um lado, número do outro. Então, eu vou passar esse 2x, fica menos 2x. E esse aqui fica positivo. E para cá, já tinha um 3 e 1, eu vou passar esses dois aqui, ó. Que é negativo, né? Ficou aqui positivo. Somando os números, vai ficar 3x igual a 6. Aí o 3 passa dividindo, pronto. O x aqui vai ser 2, tá? Então, esse exemplo, quando aparecer nesse estilo para vocês de exemplo, vocês vão fazer dessa maneira. Ok? Então, é isso aí a explicação de hoje, né? Hoje tivemos o probleminha, mas deu certo. A tarefa de casa, vocês vão continuar toda essa atividade da página 18, tá? Então, a tarefa de casa aí, ó, página 18 e 19, só a parte que é atividades, tá? Ou seja, vocês vão fazer o 1 e o 2 já fizemos, então você vai fazer do 3 ao 8. Esse aí pode ser no livro. Na próxima aula, 5 minutinhos, eu vou estar olhando aí quem fez a tarefa, ok? A chamada, gente, é complicado fazer agora. Eu marquei no início da aula, mas agora, como tivemos esse problema, eu também não posso ficar cobrando tanto, tá? Mas aí os meninos que tiveram no início da aula já vai ter a presença, vocês estavam no início também, tá? Então, aqui a gente encerra a aula. Qualquer coisa, gente, vocês perguntam lá no aplicativo, que eu vou estar respondendo aí para vocês, tá? Então, tchau para vocês, até a próxima aula.